Paz e bem. Para quem não me conhece, sou Demétrios. Você sabe, sou o frei daqui, o padre daqui, e também sou psicólogo. E um dos meus grandes prazeres na minha vida é trabalhar a espiritualidade. Gosto muito de espiritualidade. E vamos falar um pouquinho, trabalhar um pouquinho aquilo que nós chamamos de laboratório da alma. No nosso primeiro encontro, nós lançamos os conceitos e damos uma limpada no terreno para estar preparando um pouco a nossa cabeça, o nosso coração e os nossos sentimentos para a busca e a conquista do equilíbrio emocional. Então, uma primeira coisa é a ideia, laboratório. E você sabe, laboratório, labor, nossa, que tamanho labor, que trabalho grande. Então você já sabe, laboratório, aqui olha, vem do latim medieval, né? Laboratorium, que é o local onde se trabalha. Escritorium, o local onde se escreve, ok? Laboratório, o local onde se trabalha. Tá? O latim antigo, laboratus, e laborare, que é trabalhar. Então, quando nós pensamos laboratório da alma, estamos pensando em um espaço onde nós trabalhamos. Então, é um espaço de trabalho. É um local de trabalho. Trabalho exige esforço. Quem for escrever um livro vai suar muito para escrever o livro. Quem for levantar uma casa vai suar muito. Quem for preparar a comida vai suar muito. Trabalho, seja braçal, seja mental, envolve esforço. O laboratório da alma é um lugar onde nós nos esforçamos, onde nós trabalhamos. Ô Frei, eu quero trabalhar espiritualidade. Trabalhar espiritualidade exige esforço, exige trabalho. Frei, eu quero muito aprender a falar com Deus. Você precisa então trabalhar isso, se esforçar por melhorar. Olha, eu quero muito falar com Deus, mas eu não quero rezar. Olha, eu quero muito trabalhar o meu equilíbrio emocional, mas eu não quero pensar em mim. Fica difícil. Laboratório é local onde se trabalha, e aqui o laboratório é da alma. Alma. Essa palavra vem do latim anima, anime. Significa sopro, ar, origem da vida, dimensão interior. Ânima, vida. Desenho animado. Um desenho com vida, se mexe, fala. Ânima é alma em latim. Frei, o cachorro, o gato que eu tenho lá em casa, ele é animado, ele tem vida. Cachorro tem alma? Gato tem alma? Adivinha a resposta? Alguém chuta? Gato tem alma? Você acha? Que audácia!
Cachorro tem alma de cachorro. Gato tem alma de gente, tem alma de gente. Cachorro tem alma. Gato tem alma, você está certa. É isso aí, tem toda a razão. Tem vida, tem sentimento, tem emoção. Todo ser com emoção, com vida, tem alma. Tem a sua alma. Então a alma é essa dimensão que nos torna vivos. Na língua hebreia, o hebraico, a palavra alma é a palavra nefesh. Nefesh. E nefesh significa aquele ar que a gente prende e a gente sente. Quando a gente faz assim, ó, a gente sente ele, aí a gente solta. Deus cria o humano e sopra em suas narinas. Transmite ao humano a alma. Mas tem uma outra palavrinha que se confunde com essa. A palavra espírito. E a palavra espírito vem do latim espíritus, sopro, exalação, sopro vital, espírito, alma. Essa palavra do latim veio do grego, e na língua grega a palavra espírito é a palavra pneuma. Pneuma. A alma que nós vimos antes, em grego é psique. Psicologia, a ciência da alma. Pneu. O pneu está cheio do quê? O pneu está cheio de ar. Quando estamos com pneumonia, temos dificuldade de respirar. Então a palavra espírito, pneuma, a palavra espírito também indica sopro, alma, mas o sopro não é aquele sopro que segura, mas é o sopro que exala, que exala, que exala. Então quando Deus sopra na narina, Ele também pode estar colocando no ser humano o espírito. Laboratório da alma. O lugar de trabalho da alma, do espírito. Igual interior, mente. Interior, mente. Cuidar da mente é cuidar da alma. Cuidar da mente é cuidar do espírito. Por isso, quando nós nos dedicamos à saúde da nossa mente, nós estamos cuidando daquilo que Deus soprou dentro de nós. Cuidar da mente, cuidar do interior, é cuidar daquilo que Deus colocou em nós. Então, a mente, o interior, ou você pode chamar de alma, pode chamar de espírito, pode chamar de psique, pode chamar de sentido de sua vida, pode chamar de existência. Tudo isso se refere a essa dimensão que nos torna vivos. E quando ela vai mal, tudo vai mal. Cuidar da mente, cuidar do espírito, é cuidar do humano, é cuidar da gente. Por isso, então, é fundamental percebermos que o cuidado da mente dá trabalho.
Por isso, lugar onde se trabalha, laboratório da alma. É tanto assim, que tem até ditado sobre isso. Cabeça vazia, vocês sabem, né? Muito bem, isso mesmo. Cabeça vazia, oficina. Vamos colocar no clássico agora. Cabeça vazia, laboratório do diabo. Lugar onde o diabo trabalha. Trabalha na cabeça vazia. Trabalha na cabeça vazia. Então, cuidar da mente dá trabalho. Dá trabalho. E as boas coisas da vida, todas elas dão trabalho. Para quem é religioso e religiosa, quando Jesus chama alguém para segui-lo, ele chama essa pessoa quando ela está o quê? Trabalhando. Estavam pescando, Jesus foi lá e disse: siga-me. Estava na coletoria do imposto, Jesus foi lá e disse: siga-me. Estava indo prender pessoas, é oficial de justiça, um tal de Paulo. Jesus foi lá e fala: siga-me. Jesus trabalha com quem trabalha. Trabalhar a mente dá trabalho. Por isso, quem quer trabalhar suas emoções e reconquistar ou conquistar o equilíbrio emocional, precisa fazer exercício. Quando a gente começa a fazer exercício, ainda mais quem tiver um corpinho como o meu, a gente faz lá vamos fazer 1 hora de esteira rápida, inclinada. 1 hora. No outro dia, como que está a pessoa? Como que está a pessoa? Está toda cheia de dores, o ácido lático fez maior estrago nos músculos da gente, está com dor, não consegue agachar. Quando vai se levantar, é um sofrimento para se levantar da cama. Aí o que acontece? No outro dia eu vou fazer a esteira de novo. Eu estou com vontade de fazer a esteira? Não. Porque dá trabalho. Trabalho cansa. Trabalho incomoda. Grave este verbo, incomoda, incomodar. Nós vamos voltar para ele daqui a pouco. Trabalhar incomoda. Trabalhar incomoda. Eu fiz a esteira, no outro dia vou fazer a esteira de novo. Vou não. Porque, ai. Vai agachar. E assim vai. Então, cuidar da mente, cuidar do espírito, cuidar do interior, cuidar da alma, dá trabalho, e isso também vai incomodar. Então, grave esse verbo, que nós vamos voltar nele. Quais as ferramentas utilizadas no trabalho? Quem é cozinheiro vai trabalhar na cozinha, quem é cozinheira trabalhar na cozinha, precisa de panela, precisa de colheres, precisa de temperos, precisa da matéria a ser preparada, precisa de ferramentas. Quem for dar aula precisa de ferramentas, leitura, livros, giz, lousa, dedicação de preparação de aula, precisa, e muito. Quem é pedreiro, pedreira, precisa de ferramenta, colher, enxada, metro, trena, prumo, precisa de ferramentas. Então, todos nós, no trabalho, precisamos de ferramentas. No trabalho da alma, também precisamos de ferramentas. Entre as ferramentas,
a psicologia e filosofia. Calma, ninguém aqui vai morrer por causa disso, tá bom? Psicologia e filosofia, aqueles conceitos, aquelas chamadas de atenção, aquele olhar para dentro da gente mesmo, para a gente perceber certas coisas que outras, sem as ferramentas, não percebem. Uma vez eu estava na aula de anatomia, e aí a professora colocou lá tirou um pouco de sangue da gente, colocou lá numa lâmina, colocou no microscópio e falou, vê aí. Aí nós olhamos lá no microscópio e eu vi lá umas bolinhas, não entendi nada. Não entendi nada. Porque eu não tenho domínio daquela ferramenta. Um dia, estava lá com uma Bíblia aberta, assim tudo, a pessoa curiosa, posso ver sua Bíblia? Posso. Ela olhou assim, é japonês? Falei, não, é hebraico. É hebraico, a língua que Jesus leu lá na sinagoga de Nazaré. Nossa, não entendo nada, porque não tem as ferramentas. E é assim com a vida da gente. Sem as ferramentas, nós não entendemos. Mas moça, o que é que você viu naquele cara para ficar com ele? Sei lá, eu não sei. Mas ela tem as ferramentas necessárias para ver aquilo que eu não vejo. Então, alguns conceitos da psicologia, da filosofia, vão ajudar a abrir nossa mente para perceber as nossas emoções e, se Deus quiser, termos um pouquinho de controle sobre elas. Porque se nós não controlamos as emoções, são elas que nos controlam. E aí o que acontece? Uma pessoa faz algo mal para mim, como eu não controlo a emoção, eu vou lá e arrebento ela. É isso. Já contei para vocês a história do carro? Que eu estava dirigindo, um cara me fechou, eu buzinei para ele não bater em mim, ele estava errado, ele estava me fechando, buzinei para ele bater em mim, ele pegou, não bateu, ele tirou o carro, abriu a janela e mostrou o dedo no meio para mim. Só que o semáforo fechou e eu parei do lado dele. Eu, quando olho para ele, ele abaixa a cabeça e eu, oi padre. Era gente da paróquia, não aqui, da paróquia lá não trabalhava, estava lá, gente da paróquia. Estava errado, ou buzinei para ele não bater, para a gente não estragar o nosso dia, e ainda assim ele abaixa o vidro e mostra o dedão para mim. Depois estava lá todo envergonhado. É a vida. Assim, é a vida. Então dizer, quando nós somos controlados por nossas emoções, nós corremos um grande risco de fazer aquilo que nós não queremos fazer. Por isso, educar um pouco, não dá para fazer 100%, mas educar um pouco as emoções é necessário para viver. E aí, o cristão e a cristã, eles devem estar um pouco mais educados no seu emocional para fazer o bem. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar, começa a ter um incêndio aqui na igreja. E nós temos tudo nós aqui. E aí então a gente sai correndo para a porta. Só que a porta está fechada. A gente começa a empurrar a porta, e a porta não abre. E a gente desesperado, o fogo chegando. Aí alguém, sai da frente, dá um passo para trás, vai para trás. Aí ele abre a porta abre para dentro. Só que no desespero, as pessoas estão empurrando a porta para fora.
Se não tiver uma única pessoa que tenha o controle emocional, todos morrem. Por isso, quando Jesus nos chama, Ele nos chama para o crescimento, e nesse crescimento nós tenhamos o mínimo necessário para o controle de nossas emoções. Porque senão, todos morrem. E quando alguém tem o controle da emoção, essa pessoa se torna luz, como aquela pessoa que fez todo mundo ir para trás, foi luz e conseguiu abrir a porta para que todos saíssem. Então, alguém com controle emocional é uma joia. É uma joia. Então, a segunda ferramenta, a espiritualidade cristã. Já vou falar o porquê disso. A espiritualidade cristã, ela é um ferramental necessário para o equilíbrio. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas, Jesus ele está caminhando com seus discípulos e tem algumas mulheres que o acompanham. Entre elas tem Maria de Magdala, Maria Madalena. Diz o texto bíblico, da qual foi expulso 7 demônios. Jesus expulsou de Madalena 7 demônios. Na Bíblia, o demônio é aquilo que entra e faz a pessoa ser aquilo que não é. Por isso o endemoniado age como bicho. Grita, baba, treme, atira pedra em avião, pedra na lua. É isso. A pessoa deixa de ser quem ela é. Ao encontrar com Jesus, Jesus expulsa os demônios, Madalena torna-se quem ela é de verdade. Ela recupera todo o equilíbrio emocional ao encontrar-se com Jesus. Então a espiritualidade cristã, ela é especialista em fazer com que nós encontremos e reencontremos o equilíbrio emocional. Então é um ferramental legal também, muito importante. A outra ferramenta é a ferramenta estudo e autoconhecimento. Só vai crescer na emoção quem olha para si mesmo. Jesus vai dizer, ei, antes de você tirar o cisco no olho do teu irmão, primeiro tire a trave, a tora que está no teu próprio olho. Ele está falando para mim, Demétrios, antes de você tirar o cisco do olho do outro, da outra, tire essa trave que está no teu olho. Então eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que prestar atenção em mim. Só que a minha vida, até hoje, foi um olhar a vida dos outros. Foi um criticar a vida dos outros. Foi esperar que o outro mude. Foi esperar que o outro seja diferente. E aí, quando eu olho para mim mesmo, eu percebo que em mim há situações que fazem com que eu perca o equilíbrio e eu não encontre sentido na minha própria vida. Quando a gente não encontra sentido na vida e não busca o sentido na vida, a gente tenta preencher o vazio com coisas que não preenchem vazio. Nós vamos ver isso no nosso terceiro encontro, quando eu falar sobre crise existencial. Vamos falar sobre esse assunto. Então fique de olho, também é ferramenta, estudar a si mesmo, olhar a si mesmo, autoconhecimento, ok? E não pense que você se conhece, porque você não se conhece não. A pessoa se acha calma, se acha boazinha, até o dia em que as circunstâncias
a desafiam. E quando as circunstâncias desafiam, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Eu tenho um amigo que ele foi político e ele sempre foi uma pessoa honesta. E ele nunca pensou em fazer coisa errada. Mas quando na política ele começou a receber proposta, uma mala preta aqui, outra mala preta ali, e olha, você volta a tal coisa, e aí vai ter uma gordurinha que a gente vai queimar em cima dessa coisa que está superfaturada, aquela coisa toda, ele falava para mim, eu estou totalmente tentado a aceitar, a seguir esse caminho errado. Eu não vou fazer isso. Mas que eu sinta a tentação, eu sinto. E aí ele percebeu a fragilidade, ele percebeu a fraqueza, ele se achava todo poderoso, está no controle, eu posso tudo, eu tenho o controle das minhas emoções. Só foi bater uma tentação no lombo, ele percebeu a fragilidade dele. Todos nós temos fragilidades. E as circunstâncias da vida, elas mexem com as nossas fragilidades. Então, por isso, o autoconhecimento é uma ferramenta necessária. Muito bem. E aí, então, eu gostaria, nesse sexto ponto, falar sobre a chave de sentido. A chave de sentido. E a chave de sentido, quem nos oferece é Jesus. E aí, então, tem um pouco um pano de fundo que eu gostaria de trabalhar com vocês. Um pouco o diferencial do nosso jeito de trabalhar no laboratório da alma. Então, nós temos um jeito próprio de trabalhar. Assim tudo, né? Então, quero ler com vocês isso aqui, ó. A partir da definição de psicologia como o conhecimento acerca do funcionamento da mente. Então, nós definimos aqui a psicologia não como aquele estudo sistematizado que a gente faz na faculdade, 5 anos de estudo, não. Aqui estamos pegando a raiz da palavra, o estudo da psique. Então, nós entendemos a psicologia como o conhecimento acerca do funcionamento da mente. Você pode colocar mente, espírito, alma, interior. Como que a gente funciona. Então, esse conhecimento acerca do funcionamento é que nós chamamos de psicologia. E eu tenho o meu conhecimento acerca da mente. Você tem o seu conhecimento acerca da mente. Então a gente brinca. Eu e você temos a nossa psicologia. Uns têm um conhecimento mais profundo, porque foi mais trabalhado, foi mais presente no laboratório, foi labor. Outros têm menos, não pararam para aprofundar, refletir, estudar, pensar a si mesmo. Então, o conhecimento da mente é isso. Não se esqueça, qual era a palavra mágica que eu falei para vocês, que vocês tinham que guardar? Incomodar. Grave essa palavra. Incomodar. A gente vai voltar nela daqui a pouco. Muito bem. Um exame cuidadoso dos evangelhos nos fará descobrir que Jesus não somente possuía um profundo conhecimento psicológico, como também possuía o seu próprio sistema psicológico, o qual não tem relações com as teorias psicológicas modernas. Então, dizer um pouco isso para você. Hoje nós temos diversas teorias psicológicas. Nós defendemos que Jesus tinha dele.
Jesus tinha dele. E eu defendo que a dele é atual. Que Jesus, que foi mestre dos discípulos no passado, ele continua mestre dos discípulos no presente. E o seu sistema psicológico, o seu sistema de pensamento ainda se faz presente. Mas os cristãos e cristãs não pararam para estudar, não pararam para ouvir, não cuidaram, a mente ficou vazia, e mente vazia, deixa para lá. E é isso. E aonde a mente fica vazia, a língua fica comprida. Não é isso? É bem isso. Então, defendemos que Jesus ele tem uma proposta psicológica e o pano de fundo, a chave de sentido, é essa proposta. E é essa proposta que faz com que a gente trabalhe nesse local a alma da gente. Certo? Muito bem. Depois eu passo, mas vai anotando. Depois a gente passa isso para vocês. Vamos pegar lá, fazer um formulário no Google Forms. E aí vocês vão colocar o e-mail de vocês lá. E pelo e-mail eu mando o material para vocês. Tá bom? Então fiquem tranquilos. Tá bom? Vamos lá então. Por estar fundamentado em tradições de sabedoria tão antigas quanto o mundo, a psicologia de Jesus Cristo, com a devida licença para usarmos de tal expressão, ultrapassa limites que a psicologia moderna não pode e jamais poderá ultrapassar. Então, o que eu quero dizer é que o que Jesus propõe não só ainda é atual, como ainda é melhor do que qualquer outra proposta. A proposta dele está de pé e ainda é a melhor proposta. Passinho para frente. Jesus oferece soluções para problemas existenciais que a psicologia moderna não pode e jamais poderá oferecer. O campo que Jesus trabalha é um campo de sentido que ultrapassa o sentido humano. E compreender esse sentido esclarece muitas das nossas dúvidas. Tem uma palavra que Jesus usa que é uma palavra fundamental. A palavra pecado. Que nós entendemos ela de uma forma meio estranha. Nós entendemos a palavra pecado de forma religiosa, enquanto Jesus fala pecado de forma psicológica. E nesse caso, a forma psicológica é mais profunda que a forma religiosa. O que é pecado? Pecado é aquilo que a gente faz que magoa a Deus. Não é isso que a gente aprendeu? Certo? Mas quando Jesus fala de pecado, Jesus coloca muito mais carne nesse esqueleto. Então vamos ter que compreender isso com o passar do tempo. Porque não somos capazes de vencer por nossa própria força as tendências pecaminosas e os defeitos de comportamento que nos aprisionam e escravizam a alma. A psicologia de Jesus nos oferece não somente esperança, como também a certeza de que poderemos conquistar a liberdade que a nossa alma desde muito tempo anseia. Pecado. Na palavra de Deus, pecado são forças internas que nós temos que nos impedem
de atingir o nosso potencial. Na forma religiosa, o nosso potencial é ser filho, filha de Deus. É ser como Jesus é. Esse é o nosso potencial. No entanto, nós carregamos formas interiores que nos aprisionam e essas formas interiores nos impedem de atingir o nosso potencial. Nós vivemos aquém do que deveríamos ser. Padre Antony de Mello, um grande psicoterapeuta, já nos acompanha na casa do Pai, o Tony de Mello falava que nós estamos em estado de dormência. Passamos a vida como zumbis. E poucos são aqueles que acordam. Mas quando acordam, vai dizer o padre Tony de Mello, um grande universo se abre à nossa frente. E nós passamos a percorrer um caminho para sermos aquilo e aqueles que devemos ser. Então nós temos potência. Na semente de feijão tem toda a potência para nascer um pé de feijão. E quando nós plantamos a semente de feijão, o feijão cresce e se torna um pé de feijão. Está lá a potência. E a potência se tornou um ato, se tornou verdade. Nós temos a potência, só que as forças internas, elas nos impedem de atingir aquilo que devemos atingir. Essas forças internas chamamos de pecado. E essas forças internas, elas se manifestam numa autossuficiência. O ser humano, ele vai vivendo como se fosse autossuficiente. E na hora de vencer a própria força do pecado, ele vai se perceber que não tem força para superar a própria força do pecado. Eu bebo e você fala para mim que eu tenho que largar de ser pau d'água. Mas o que eu falo para você? Eu falo para você que eu bebo porque eu quero, quando quiser parar eu paro. E aí você me recolhe da sarjeta, e aí então eu começo a perceber na sarjeta que eu não tenho força para parar. A minha autossuficiência não serve. Mas o humano se acha autossuficiente, se acha no controle. Eu vou me casar com ele, eu sei que ele não vale nada, mas eu sei que o meu amor vai mudá-lo. Eu estou achando que o meu amor vai mudar o outro. E aí eu trago uma boa e má notícia para você. Você quer a boa ou amar primeiro? Escolha aí. Amar? A boa primeiro? Vamos na boa primeiro. A boa notícia é que o amor vai mudar. A má notícia é que o amor só pode mudar a pessoa mesma. O meu amor me muda. E a outra pessoa tem a liberdade de mudar ou não. Mas para ela mudar, ela vai perceber, olha que contraditório. Para ela mudar, ela vai perceber que ela não pode mudar. É contraditório. É paradoxal. Mas a psicologia que Jesus propõe tem a resposta para esse paradoxo. O fato é que eu e você temos estruturas internas
forças internas que nos impedem de atingir o nosso destino, o nosso propósito, o nosso potencial. Essa força é o pecado. E o pecado, ele é claramente manifestado na autossuficiência, quando nós nos achamos capazes de fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. E aí Jesus, então, ele tem uma proposta sobre isso. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso problema. E o nosso problema é a autoimagem. A autoimagem. A autoimagem é um dos componentes dessas forças internas que nos impedem de atingir a nossa potência. O nosso ser. Quem nós devemos ser. Nos impede de atingir o sentido. A autoimagem é a imagem que temos de nós mesmos. Só que essa imagem, ela foi construída ao longo de nossa história. Todos nós temos uma imagem de nós mesmos. E essa imagem foi construída ao longo da história. E boa parte da nossa autoimagem, ela foi construída a partir da perspectiva dos outros. Porque os outros querem que nós sejamos do jeito que eles querem, do jeito que elas querem. Por exemplo, eu sou menininho, eu sou menininha. Papai e mamãe bota eu com aquela roupa ridícula. Eu sou novinho, eu sou novinha. Mamãe e papai fazem uma promessa lá para Nossa Senhora Aparecida. E a promessa é que ela vai me levar vestido de anjinho para a Aparecida. Ela apronta o pecado, faz a promessa e eu que pago. E ali então eu estou vestindo de anjinho. Mesmo eu achando a coisa mais idiota do mundo, eu sou obrigado a ir. Eu sou pequeno, fui educado a ser visto como a pessoa mais especial do mundo. Mamãe fala, filho, você é especial. Meu pai fala, oh meu filho, você é especial. E aí eu vou crescendo acreditando que eu sou especial. E aí eu estou disputando uma vaga de emprego, tem uma vaga e tem 400 pessoas disputando a mesma vaga, e eu estou ali conversando com meu Deus. Deus, então essa vaga vai ser minha porque eu tenho fé. Essa vaga vai ser minha, eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa especial. Eu passo a acreditar que eu sou especial. A minha autoimagem vai sendo formada na ideia de que eu sou uma pessoa especial. E se eu sou especial, as outras pessoas são o quê? Normais. Você é normal. Você é normal. Você é normal também. E eu? Eu sou especial. Eu sou especial. E aí o que acontece? No meu dia a dia, eu chego no banco, tem uma fila. E um monte de gente na minha frente. O que eu quero fazer? Quero cortar a fila. Porque eu sou o quê? Eu sou especial. Esse bando de normal na minha frente, eu sou especial. E aí tudo bem, eu tive sorte, fiz lá, estudei, fiz tal coisa, tenho uma profissão que é bem vista pelo mundo, essa profissão é bem quista, é bem vista, e assim tudo, né? Eu tenho um salário super alto, e ali tudo, aquela coisa toda. Tudo isso faz com que eu me sinta mais o quê? Especial. No entanto, todas as outras pessoas, que não a minha família, nossa, aquele cara é um babaca.
Nossa, que cara nojento. Nossa, gente, que cara nojento. Nossa, eu queria tanto que um carro atropelasse ele, que acabava com isso. Ele não vale nada. Ó filho, não fica perto dele não, que isso aí não presta. E assim vai. A pessoa se acha. Mas você sabe, né? Papo vai, papo vem, papo vai. Eu me acho um cara especial. Tô lá na boate. E lá na boate eu todo especial. Encontro lá uma moça. Nossa, essa moça, ela é especial. Vou chegar nela. Eu sou especial. E aí, mina. Falou mina, a moça olhou para mim. Falou mina, não vale nada. Isso aí não vale nada, não. Me dá um fora. E aí? Eu era o quê? Especial. Mas alguém não acha que eu sou especial assim. Chego em casa um pouco aborrecido e aí eu abro o meu armário e tiro uma garrafa especial de uísque. E eu que sou especial, me afogo naquela garrafa especial. E é isso. A autoimagem é essa forma com que nós vemos nós mesmos. Só que essa forma está tão impregnada na nossa mente que ela tem vida própria. E ela me impede de eu perceber a verdade sobre mim. O contrário, meu pai e minha mãe, você é um jumento, você é burro, você não consegue fazer uma lição de casa, você não presta, você não faz nada direito. Eu vou crescendo, meus amigos, pô, Demetrios é burro demais. Chego um dia lá, encontro meus colegas de trabalho falando mal de mim. Nossa, tem que passar ele para trás, ele é muito tonto. E eu vou criando uma imagem de mim mesmo subestimada. E essa imagem, ela está tão presente na minha mente que eu me confundo com ela, com a imagem. E tudo que eu faço já parto do pressuposto que não vai dar certo. E eu estou com vontade de estudar uma coisa, mas eu não vou estudar não, sabe por quê? Porque eu sou burro. Não vou estudar não adianta eu tentar estudar, não vou conseguir. Eu não sirvo para nada mesmo. Não sirvo para nada. E aí vai. Então nós encontramos uma pessoa superestimada, mas também encontramos uma pessoa subestimada. A nossa imagem de nós mesmos foi forjada na minha relação com os outros e na relação dos outros comigo. Nós fomos forjados e nós temos essa coisa poderosa dentro de nós, dentro de nossa mente. Mente significa interior, espírito, alma. Nós temos essa imagem presente dentro de nós. Jesus vai chamar essa imagem de homem velho. Paulo nos ensina isso. O homem velho. É preciso abandonar o homem velho e assumir o homem novo, o Cristo, que é a nossa imagem, que devia ser nossa imagem verdadeira, a nossa potência, o que nós devemos alcançar, devia ser lá tudo. Então Jesus vai chamar essa autoimagem de homem velho, mulher velha. E o homem novo, a mulher nova, é aquela que conseguiu superar a autoimagem de tal maneira, através do autoconhecimento,
conhecimento. Para vencer a autoimagem, precisamos de autoconhecimento. E aí, eu vou fazendo um processo de autoconhecimento e eu vou percebendo que eu não sou burro, não. Que eu leio, consigo assimilar conteúdo. Tenho dificuldade? Tenho. Mas que eu consigo pensar, relacionar uma coisa com outra. Eu comecei a descobrir que eu era péssimo em matemática, mas que eu me toco, eu sou muito bom em artes. Opa, peraí. Me falaram que era burro? E a pessoa vai descobrindo quem ela é. E sabendo quem ela é, ela pode ser, ela pode atingir o seu potencial, ela pode descobrir o seu sentido. Fique de olho numa coisa. Qual era o verbo mesmo que eu esqueci? Era a palavra incomodar. Obrigado. Incomodar. Mas tem um problema. E essa palavra é o problema. Para vencermos a autoimagem, para superá-la, precisamos de autoconhecimento. Só que auto se conhecer dói. Gente, dói tirar a trave do próprio olho. Dói se autoconhecer. Porque se a gente se autoconhecer, nós vamos ver dentro de nós aquelas forças internas que nos impedem. Nós vamos ver sombras. Nós vamos enxergar coisas que nós não queríamos enxergar. E isso dói. E eu fiz uma ferida no meu braço, eu fiz um corte no meu braço, e aquele corte está infeccionando. Eu vou no posto, a enfermeira dá uma olhada para aquilo ali, dá uma olhada na receita que o médico passou, a enfermeira pega, olha, vamos ter que fazer umas coisas aqui. Ela tem que abrir a ferida, limpar a ferida, fazer curativo. E quando ela vai mexer naquela ferida que está infeccionada, isso dói, não dói? Ela vai mexer, eu tiro o braço. Ai, tiro o braço. Não deixa ela mexer. Porque causou um incômodo, dor. Gente, com a alma, a mesma coisa. Nós temos feridas na nossa alma por causa da autoimagem. E aí, conforme vamos trabalhando o autoconhecimento e vamos nos aproximando da ferida, a nossa autoimagem, para nos preservar da dor, vai se incomodar e vai fazer de tudo para que eu não mexa na ferida. E é isso. E isso nós chamamos na psicologia de mecanismos de defesa. E aqui o mecanismo de defesa da autoimagem, ela vai fazer de tudo para que a gente não se aproxime e mexa na ferida da alma da gente. E ali então, não é? A pessoa é casada, o esposo, a esposa, o esposo, a esposa é um lixo. Ou eu sou um lixo, sei lá, não importa. E ali então, como é que a gente fala? Mas no fundo ele é bom, ele é trabalhador.
Tudo bem, ele bebe, bate nos filhos, cospe na minha cara, deixa a gente para fora de casa, mas ele é bom, ele é trabalhador, né? Isso é o quê? Mecanismo de defesa. A gente não quer assumir que, puxa vida, não presta mesmo. É difícil a gente admitir que o companheiro da gente não presta ou que nós não prestamos. É difícil, gente, admitir isso. A gente foge. Confessionário. A pessoa toda semana vem confessar, e sempre o mesmo pecado, vem até com aquela folhinha amarela, sabe a folhinha amarela? Ela tira assim a folhinha de amassada, amarela, ali já meio apagadinho, com os mesmos pecados de sempre. Aí chega um dia que o padre fala: ei, você já percebeu que você está sempre cometendo o mesmo pecado? O que é que aconteceu que isso é tão presente na sua vida? O padre começa a se aproximar da ferida. A pessoa nunca mais volta a confessar com esse padre, vai confessar com outro. A pessoa não volta mais para confessar. Por quê? Porque a autoimagem dela impediu que ela se aproximasse e deixasse que tocasse a ferida. Mecanismo de defesa, fuga, negação, importa os nomes que vocês quiserem. Mecanismo de defesa. E aí tem uma questão. Quando nós trabalhamos, por exemplo, laboratório da alma, e a gente começa a se aprofundar, as pessoas começam a desistir. E começam a desistir porque estão se aproximando da ferida. E aí o mecanismo de defesa fala alto: hoje eu não vou não estou com vontade não. Hoje não vou não estou com vontade não. Isso é mecanismo de defesa, esquiva. A pessoa está se esquivando. A pessoa está se esquivando. E aí vai, e bota os mecanismos que vocês quiserem. Outro mecanismo de defesa, revolta. Eu não gostei daquilo que o psicólogo falou. Eu não gostei daquilo que o padre falou. Eu nunca mais vou voltar lá. Mecanismo de defesa, porque apertou a ferida. Dói, não volto mais. Isso acontece muito no consultório, no confessionário. Acontece muito. A gente se aproxima, fala: você já percebeu tal coisa? A pessoa fica ofendida. E vai embora, batendo os tamancos. Batendo os tamancos. E ali o que é isso? Mecanismo de defesa. Chegou perto da ferida. Chegou perto. E aí vai. Então, o autoconhecimento vai enfrentar muitos mecanismos de defesa da autoimagem. Mas faz de conta que nós vamos conseguindo superar os mecanismos de defesa da nossa autoimagem. A gente vai encontrar feridas, infecção, o cheiro ruim da infecção, vamos achar pus na alma da gente, sombras, trevas. E aí, mecanismo de defesa. Eu não sou isso não. Não sou isso não. A pessoa vem confessar com o Frei. Frei, você conhece essa já? O Frei, fala meu irmão, o que você quer? Fala, minha irmã, o que você quer? Olha, vem me confessar. Tal pessoa falou isso de mim, falou tal coisa, e falou tal coisa de mim, e eu assim fiquei assim um pouco ressentida com a pessoa. Um pouco ressentida? Fiquei com um pouco de raiva. Fiquei com raiva dela. Eu fiquei magoada com ela. Eu tô com ódio dela, é ódio que eu tô... Então é isso, não é? O que acontece?
Qual foi o mecanismo de defesa aí? Eu minimizei. É uma coisinha, porque eu não quero aceitar que eu tive ódio. É uma palavra tão horrorosa que tem pessoa que tem até medo de falar. A pessoa confessa, ai padre, eu fiquei magoado, mas não é ódio não, tá padre? Não é ódio não. Não é? Sei que não é. Não é? Então o que acontece? A nossa autoimagem vai enfrentar, o nosso autoconhecimento vai enfrentar essas artimanhas da autoimagem, e quando a gente descobrir nossas sombras, e eu descobrir que eu sou capaz de ser violento, dependendo das circunstâncias, que eu sou capaz de ser egoísta, dependendo das circunstâncias, que eu sou capaz de muita coisa ruim, dependendo das circunstâncias, eu acabo vendo um pouco dessa realidade, que também faz parte da minha verdadeira imagem. Mas para eu assumir a minha verdadeira imagem, eu preciso de um outro autoconhecimento, autoimagem, agora o terceiro autoaceitação. Eu tenho que aceitar que eu sou assim. E aqui vem uma contradição muito legal. Conforme eu aceito que sou o que sou, eu sou transformado, deixando de ser aquilo. Quanto mais eu nego o que eu sou, mais eu sou aquilo. Quanto mais eu nego. Pessoas com compulsão pelo pecado. Ai, Frei, eu faço de tudo, Frei, mas eu me masturbo. E quanto mais eu tento não pensar, mais eu penso nisso, mais eu penso nisso. Você é meio taradão, né? Você é meio taradona. O quê? Eu não sou, não! Não sou, não! Bate tamanho que vai embora. Nossa, o padre me chamou de taradão. Não aceitou. E quando eu não aceito, aquilo vai ficar na minha cabeça, porque o meu interior está armado em relação àquilo. Está alerta. E quanto mais alerta está, mais eu penso naquilo. Quanto mais eu penso em evitar aquele pecado, adivinha? Mais eu passo a fazer aquele pecado, porque eu penso nele. Numa missão que nós fizemos numa cidade aqui no interior, também, né? Nós estamos no interior, fazendo missão lá nós na missão lá, nós descobrimos lá um prostíbulo. Tinha um prostíbulo lá na cidade. E tinha um frei lá, o nome dele, Frei Fabiano, desse tamanho, era um frei bem velhinho. O Frei Fabiano estava passando, bem vendo a casa lá, e aí quem estava acompanhando a gente pulou essa casa. Aí o Frei Fabiano, filha, por que essa casa nós pulamos? Ai, Frei, aí é a zona, aí é um prostíbulo. Aí o Frei, é aí que nós devemos entrar. E aí, essas pessoas sofrem, temos que entrar aí. Ele bateu lá. E era de dia, né? Então você sabe, de dia, né? O trabalho é mais noturno, De dia, aí sai lá uma moça com sono. Olha assim, o Frei vestido de marrom, tudo. E ali o Frei entrou para dentro. Benzeu tudo, conversou com elas falaram lá tudo. Assim que ele ficou quase 2 horas lá dentro, né? Conversando com ela. Aí tudo bem. No outro dia, a gente faz a oração, né? E na oração, então, a gente conversa, né? A gente conversa um pouco sobre o que aconteceu no dia anterior, na missão. Aí o Frei falou, com aquela vozinha fraquinha dele, eu estava com uma pessoa muito religiosa e ela só falava no pecado.
E eu fui lá no prostíbulo e elas só me falaram de Deus. Como assim falava de Deus? Porque elas falavam assim, olha, Frei, peça para que Deus me perdoe. Deus é tão bom, eu acho que um dia Ele pode me perdoar. E pode me perdoar, e Deus isso, e Deus aquilo, e Deus isso, e Deus aquilo. Numa outra casa, o Frei falou que a pessoa falava 3 palavras, e das 3 palavras, uma era o inimigo, o capeta. Não é? Então o Frei chegou à conclusão: quem era religiosa falava do capeta, e quem não era religiosa falava de Deus. Gente, o mundo está muito difícil, tá? Isso é muito complicado. Mas por que lá se falou de Deus? Por causa da consciência do próprio pecado. Autoaceitação. E quando nós aceitamos como somos, nós passamos a nos transformar. Da autoaceitação, alcançamos a autotransformação. Autotransformação. Então, quando a gente olhar e buscar o autoconhecimento, a autoimagem vai fazer de tudo para impedir que nós tenhamos a dor de saber quem somos. E conforme nós vamos sabendo quem somos, nós vamos vendo luzes em nós, mas também vamos vendo o quê? Trevas. A nossa autoimagem não quer que a gente enxergue isso. Então ela vai tentar impedir. Só que nós, se conseguimos superar isso, nós vamos nos conhecendo em maior profundidade. Vamos sabendo quem nós somos. E sabendo quem nós somos, nós vamos ter que aceitar que somos assim. Se eu não me ver pecador, não tem como ser dado perdão na prática religiosa. Por isso que, por exemplo, no sacramento da reconciliação, da confissão, a pessoa tem que, por minha culpa, por minha tão grande culpa, eu pequei. Fui eu, não foi o outro. Tem pessoa que quer se confessar assim, ó. Ai, Frei, olha, eu quero confessar os pecados, o inimigo me fez fazer isso, o inimigo me fez falar mal do meu irmão, o inimigo fez eu ter inveja, o encardido fez com que eu desejasse a morte do meu irmão. Então chama o capeta para confessar, porque o pecado é dele. Não é? Só foi o capeta que fez. Não é? E nem na confissão a pessoa é capaz de falar, fui eu. Nem na confissão, fui eu que desejei, eu que pensei, eu que quis tal coisa. Não, a pessoa nem na confissão, gente, a pessoa é capaz de fazer isso. Isso é o quê? A autoimagem. Impedida é mecanismo de defesa. Gente, nesse caso, o capeta é inocente, tá? Nesse caso, ele é inocente. Não é culpa dele, não. Nesse caso, não é culpa dele, não, tá? É minha culpa. É a culpa da pessoa. Ali tudo. Então, mecanismo de defesa. Todo espaço onde a gente vai tocar a nós mesmos, a autoimagem tenta preservar. Quer ver um outro exemplo? Marido e mulher. Quando marido e mulher tem que fazer uma DR, tem que discutir a relação. E ali o marido e a mulher vão, bem, tem que falar com você, vamos conversar. E ele tenta escapar daqui, tenta escapar de lá. O trabalho vai até mais tarde. Eu estou tão cansado, eu estou com dor de cabeça. E a pessoa vai criando um mecanismo de fuga, para não ter que olhar cara a cara e discutir a relação, porque discutir a relação vai mexer no quê? Na ferida da alma. Então, a pessoa tenta não discutir. Um monte de casal já não discute, já não conversa mais, porque vai mexer na ferida. Prefere viver uma vida sem mexer na ferida, uma vida infeliz, sem sentido,
do que discutir, mexer na ferida, tirar a infecção e viver. Isso acontece, gente. Então, os grandes espaços onde se aproxima da ferida, esses espaços, a autoimagem, ela vai tentar escapar de tudo que é jeito. Então, no confessionário, no consultório psicológico, no debate, na discussão da relação. São todos locais onde a autoimagem vai tentar escapar. E no laboratório da alma também vai tentar escapar. Ali tudo. Nos retiros, tem gente que faz retiro, né? Eu uma vez fui lá no retiro, o retiro foi o tempo inteiro a pessoa. Ave Maria cheia de graça, uma falação o tempo todo. Retiro é silêncio. Só que qual é o problema do silêncio? Adivinha? É que o silêncio vai fazer com que a gente mexa onde? Nas feridas. Então é muito mais fácil fazer um retiro. O pessoal fala retiro de louvor, e canta, e fala, e louva, mas não para pensar em si mesmo, na sua relação com Deus, com os irmãos. Não mexe na ferida. Quando a gente vai fazer retiro de silêncio, eu fiz um retiro de silêncio de 15 dias. No terceiro dia eu estava querendo fugir do retiro, porque no silêncio o bicho pega. No silêncio o bicho pega. Um monte de gente não quer enfrentar o travesseiro à noite, porque enfrentar o travesseiro fala com a gente. A gente deixa o travesseiro. Você fez isso, né? Cala a boca. Mas você fez, não fez? Silêncio. O cala-boca é a nossa autoimagem, tentando preservar. Então o que acontece? O silêncio, ele também é necessário para o autoconhecimento. E é o silêncio que vai virar na vida cristã oração. A oração, ela deve ser fruto do silêncio. O silêncio nos leva a rezar. E no fim das contas nos leva a falar e a falar. Deve-se muito falar depois de silenciar. E não se deve falar para não silenciar. Então, meu irmão e minha irmã, a autoimagem, o autoconhecimento, a autoaceitação. Então, quando eu aceito que eu sou daquele jeito, aí começa a mudança. Começa a mudança. E a mudança, autotransformação. A gente vai mudando sem perceber. Os grandes santos mudaram assim, quando aceitaram que eram como eram. Por exemplo, um tal de Francisco de Assis, um tal de Paulo. Aquele tal de Paulo, quando ele toma consciência que ele perseguia a igreja, que ele lascou com a vida de muita gente, prendeu muita gente, que várias pessoas que ele prendeu foram mortas lá no tribunal. Paulo percebeu isso. Paulo falou: eu persegui o Cristo. Eu persegui a igreja. Ele está falando, fui eu. Ele não está falando, o capeta me fez eu fazer isso, foi o inimigo me fez eu fazer tal coisa. Paulo não fala isso. Vocês já perceberam que Paulo não fala isso? Sendo que Paulo foi um dos maiores conhecedores da alma humana. Ele não fala. Então, meu irmão, minha irmã, a proposta do Laboratório da Alma é um pouco essa, e para fazermos autoconhecimento, nós precisamos enfrentar a autoimagem. Então é muito importante que eu e você pensemos qual a imagem que temos de nós mesmos e qual a verdadeira imagem que nós temos, que nós somos. Quem somos nós? Esse processo exige caminhada de autoconhecimento. O Laboratório da Alma quer ser um pouco sobre isso.
sobre autoconhecimento. E aí, nesse primeiro encontro, é essa chuva de ideias. No segundo encontro, eu apresento a psicologia de Jesus Cristo, os aspectos da psicologia de Jesus Cristo. No terceiro encontro, nós falamos sobre a crise existencial. No quarto encontro, sobre depressão. No quinto encontro, sobre ansiedade. E assim vamos aprofundando. Chega lá na frente, a gente faz um teste psicológico, gostoso. A gente faz esse teste numa noite. Depois eu corrijo e na outra noite devolvo o teste para vocês e faço a explicação do teste para vocês. O teste ele revela um pouco como que é essa nossa autoimagem e como somos de verdade. Então o teste é legal. E aí a gente vai trabalhando. É um pouco essa proposta, entendeu? Cuidar das emoções, cuidar dos sentimentos. Tem um momento que a gente trabalha a escola das emoções. A gente vai tentar entender diversas emoções que nós carregamos, ali tudo, e a gente vai trabalhando. Fica a proposta. No próximo mês, novembro, nós teremos mais um encontro, estaremos divulgando aí tudo. Né? E para o próximo ano, nós vamos lançar datas para o ano inteiro. Assim já fica certinho, datas para o ano inteiro. Ok? São 9 horas, o combinado é sempre terminar às 9 horas. Então, nós terminamos hoje. Se vocês gostarem, voltem. Se vocês não gostarem, pode ser autoimagem falando, não vá. Desculpa, estou exagerando um pouquinho, tá bom? Isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vamos fazer assim, na página do Frei Demétrios no Facebook. Tem na página do Padre Demétrios, Frei Demétrios, Padre Demétrios. Lá na página, eu vou estar colocando o link do formulário para vocês colocarem o e-mail de vocês. Quem tem celular, quem tem e-mail, ali tudo. E lá eu vou estar lançando material. Ô Frei, eu não mexo com isso, eu não tenho aquilo. Com o passar do tempo, nós vamos estar reproduzindo a folha, tendo um pouco a noção de quantas pessoas nós temos. E aí vocês vão receber a folhinha na mão, já fica já tudo certinho, tá bom? Ali tudo. Mas tem mais material além das folhas, tá? Tem mais material além das folhas. Algum livrinho, alguma reflexão, vídeo, a gente vai colocando por lá, tá bom? Combinado? Gente, agradeço a presença de vocês. Conforme a gente vai avançando no Laboratório da Alma, nós vamos entrar na espiritualidade e assim nós vamos inserindo também a oração, tá bom? Gente, uma boa noite. Qualquer pergunta, mandem para mim no Facebook, tá? No Facebook. Boa noite.